E muito bom, todo mundo gostava dele lá, jogava muito, né? Igual não tem. Não tem, não adianta. Não tem mesmo. Rosângela, o que o Garrincha representa para você hoje? Para mim representa tudo. Se eu fosse vivo então, poxa, entendeu? Mas só, infelizmente, né? Quando você vai pelas ruas, as pessoas reconhecem, e quando reconhecem, quais são os sentimentos que ela tem, que elas mostram para você? Pô, meu pessoal todo mundo achou parecido muito com ele. Ele parecia muito com ele. Às vezes eu tomo até um susto, né? O pessoal vai falar comigo, aí fala isso mesmo. Quando eu fui lá no Rio Mestre, né? Com o pessoal do esporte, o Lúcio me levou lá. Aí um rapaz da Venezuela, repórter, me viu e chorou. Eu pareço muito com ele. Eu tinha muito parecido com ele. No dia 28 de outubro de 1933, nasceu em Magé Manuel Francisco dos Santos, um personagem que mudou a história do futebol, Mané Garrincha, que desafiou a deformidade de seu corpo, se eternizando como o anjo das pernas tortas. O que ficou para a história foram milhares de dribles e centenas de gols. Uma dupla com Pelé, que nunca perdia um jogo com a seleção brasileira. O melhor jogador de 1962. Você está convidado a acompanhar agora essa história desse grande ídolo. Vem com a gente! Aí, quando o filho era vivo, aí ele ia lá, pegava meu filho no colo, ficava contente a ver meu filho. Aí me abraçava, ô minha filha, aí eu saía com ele de carro, entendeu? Aí ele ficava muito contente comigo. Toda vez que ele vinha aqui em Magé, aqui em Pau Grande, era surpresa para vocês? Aí ele chegava aqui, surpresa para nós, a gente corria de casa com ele parava com o pisquinho dele, aí a gente ficava toda contente com ele. E até hoje você conta isso emocionada? Emocionada com ele. Se ainda hoje o seu pai estivesse vivo, o que você falaria para ele? Aí eu ficaria com ele, estava com saudade dele, abraçava meu pai. Entendeu? Aos 14 anos de idade, Garrincha começou a jogar pelo Esporte Clube de Pau Grande e seu talento já manifestado despertou a atenção de Arate, um ex-jogador do Botafogo. Não se sabe ao certo quem levou Garrincha para fazer um treino no Botafogo, mas o que se sabe é que ele deu vários dribles em Newton Santos. Estou aqui com o Silvinho. Silvinho, ele é treinador aqui no Esporte Clube de Pau Grande. Silvinho, o que Garrincha representa para você? O Garrincha representa o futebol mundial e representa a alegria do povo, né? Como para os moradores aqui de Pau Grande. É um cara que revolucionou o futebol no mundo. Hoje você treina os jovens aqui na categoria de base, né? O que você espera desses jovens? O primeiro pensamento nosso é tirar essas crianças da rua, tirar do envolvimento com coisas que não venham fazer crescer na vida, entendeu? Tirar da droga, tirar do vício. E o segundo se alguém tiver talento, a gente vê que tem talento, tem muitos aqui que tem talento, é levar para um clube, fazer teste, principalmente no Botafogo, que foi da onde, né, Garrincha despontou para o futebol. E você espera que daqui saiam novos Garrinchas? Poxa, cara, se sair a metade de um Garrincha vai estar muito bom. Você é neto de Garrincha? Você? Não. Você? É você? Não. É você? O que seu avô representa pra você? Ele me ajuda muito no futebol, pra fazer gol, essas coisas. Ele te inspira? Me inspira. Galera, e o Garrincha, ele inspira alguma coisa em vocês? Vocês esperam ou querem ser como Garrincha? Sim. E uma pergunta aqui que é meio até
Uma pergunta boba. Vocês querem ser jogador de futebol? Sim. Quem quer ser jogador de futebol, levanta a mão. Todo mundo. Beleza, valeu. Andando aqui pelas ruas de Pau Grande, a gente acaba se esbarrando com várias pessoas que conviveram com Mané Garrincha, como o seu João. Seu João, como é que foi a sua infância, né, a sua adolescência com Garrincha? Essa convivência, como é que foi? Na época ele já jogava no Botafogo, né, em 58. Quando eu vim para aqui foi em 58. Aí é que eu vim conhecer ele, de vez em quando ele estava aí, jogava no campo aqui. Quando ele estava aí nos domingos aí, botavam ele para os times que vinham aí, eles colocavam ele para jogar. Às vezes, né, quando eles permitiam. E joguei também, vi também ele jogando bola aqui na Barreira, aqui na Barreira também, quando ele tinha um time aí com, era o tal do Comissão 7, né? Que era o Swing, o Pincel, aquelas pessoas que eram mais chegadas a ele, que eu era mais novo no caso. A última, antes dele morrer, antes dele falecer, eu estive conversando com ele 2 horas, numa padaria que tinha ali, conversando 2 horas seguidas. Quando eu estive perguntando a ele como ele fazia aquela jogada, ele simplesmente ele falava, para mim era muito, na época era muito fácil, né? Que era, diz ele que levanta a bola e o cara vinha por baixo e passava ele e a bola. Aí é que eu parei, mas a convivência foi menos. Mas até quando ele morreu, eu convivia, que eu jogava pelado aí na Barreira. Aí. Não era com esse corpo. Era mais magro, mas jogava pelado aí. E ele jogava. Teve um dia ali numa pelada ali, eu não estava jogando, eu estava olhando. Tem um rapaz que jogava pelada junto com a gente aí. Ele deu uma cinta no rapaz ali em cima, ali, aquela cinta de corpo que ele dava. O cara saiu, ele puxou pelo vai pra onde, Tião? Vai pra onde? Vai pra cá. Para muitos lembrado como o Anjo das Pernas Tortas, Garrincha deixou história por vários campos ou campinhos pelo município de Magé. E para contar um pouco sobre a história, sobre o Garrincha, eu vou falar com Lúcio Amorim, diretor de turismo. Lúcio, você, como diretor de turismo, o que pode falar sobre Mané Garrincha? Vinícius, para mim é uma grande honra falar sobre esse homem, né, esse vulto histórico da cidade de Magé, foi o Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, maior jogador de futebol do mundo, né, considerado mundialmente, na realidade, o deus do futebol das Américas. Né? Eu tive a oportunidade de ir ao Media Center no Rio de Janeiro, levar lá colombianos, pessoal da Venezuela, pessoal de todos os países da América Latina. Tem um cara como deus de futebol, um cara assim, muito conceituado mundialmente, né? E pouco valorizado na sua cidade de origem, que é Magé. Mas a gente vai mudar essa história. Estamos aqui para fazer um trabalho renovador acerca do turismo e tudo da nossa cidade. Se Deus quiser, nós conseguiremos mudar esse perfil de Magé. Mas o Mané Garrincha é um cara assim, fantástico, que eu posso dizer para você, que tem uma história fantástica, que saiu da pobreza, da simplicidade e que realmente alcançou tudo isso com o seu grande talento pelo futebol. Né, Manuel Francisco nasceu aqui em Pau Grande e aqui nesse campo que a gente está vendo agora, né, nesse espaço aqui, começou as suas primeiras jogadas, seus primeiros dribles, sua primeira jogadas assim, brincando, né? Na verdade o Garrincha assim, não era um jogador, ele era um brincalhão, na realidade ele fazia do futebol uma grande brincadeira, se divertia com o futebol. E aqui aproximadamente aos 12 anos de idade,
com a molecada, as vizinhanças, os amigos, ele vinha para esse campo aqui, que foi o primeiro campo que ele começou a dar os seus primeiros passinhos, seus primeiros dribles. Fui aqui nesse campo aqui em Pau Grande, muito bonito, até bacana. Eu assim, me emociono de estar aqui nesse lugar, sabendo que esse cara, que é o grande herói do futebol, da história do futebol e do esporte mageense, andou jogando por aqui, por esse campo, né? Então aqui aos 12 anos, aproximadamente em 1945, ele começou a dar os seus primeiros dribles, encantar todo mundo, e ele começou a ir crescendo pelas redondezas aqui em Magé, pela vizinhança, e se tornando um cara de destaque dentro do esporte do futebol. Tudo no Garrincha foi futebol? Você acredita que ele nasceu para isso? Não, eu não acredito que ele nasceu para isso. Na realidade, eu acredito que ele tinha também outras vertentes, outros talentos. Né? Assim, que ele é um cara que era muito cuidador ele gostava da natureza, entendeu? O Garrincha também, ele tinha paixão por pássaros, por aves, ele tinha muitas aves, muitos pássaros, e ele era um cara que tinha esse talento, mas o futebol surgiu também, o que facilitava muito a Garrincha foi devido ao polio que ele teve, né? A poliomielite, que tornou as pernas dele tortas e ele começou a se destacar por isso, que aí deu mais agilidade e causando essa questão dele conseguir dar esses dribles fantásticos, né? E movimentos desconectos que tiravam qualquer um do sério, que ele conseguia driblar todo mundo. E aí ele foi convidado depois a fazer parte aqui do primeiro clube dele, que foi o Pau Grande Futebol Clube, e aí foi crescendo em todos os times, muitos times de futebol, pelo Brasil e pelo mundo, destaque para Botafogo, né? E alguns times internacionais, e o Garrincha se tornou esse grande vulto do futebol, né? Segundo relatos até de quem trabalhava com ele, que jogava futebol com ele, né? Ele se destacou de tal maneira que o povo queria que o Garrincha não fosse rival deles, queriam trazer Garrincha para o lado deles, porque era um problema ter Garrincha como oponente. Garrincha trazia ciúmes? Tava muito ciúmes, né? E na realidade o Garrincha, ele, cara, tinha um grande sonho, né? Que era na realidade, depois que ele parou de jogar futebol, devido a problemas já de saúde, né? Aproximadamente aí em 1981, 82, ele deu uma entrevista dizendo que ele gostaria de ser técnico da seleção brasileira. Nossa. Que era o grande sonho dele, ser técnico da seleção brasileira. Então, assim, perdeu-se esse tempo, né? Assim, de vida, acabou-se o tempo dele, ele não conseguiu, na realidade, concretizar o grande sonho, que era ser técnico da seleção brasileira e trazer mais alegria para o povo. Na realidade, ele era conhecido como a alegria do povo. Né? E a gente se alegra em falar dele, porque era uma pessoa que transmitia alegria e esperança para o povo. Né? Tava lá 45 minutos, no finalzinho, botava o Garrincha virava qualquer partida. Então o cara a gente fala anjo, mas também era conhecido como demônio das pernas tortas, né? Você botou o cara lá e ele derrubou todo mundo. Então os outros até, a gente fala anjo com carinho, mas para os oponentes era o demônio que entrava no campo de futebol, porque o cara fazia diferença. Lúcio, você acredita que o Garrincha hoje, ele ainda é a alegria do povo, a alegria de Magé? Olha, assim, eu acredito que ele seja, assim, a alegria do povo, a alegria de Magé. A gente tem que honrar esse homem, então, a memória dele aqui em Magé. Né? Infelizmente, assim, em Magé, não digo só de Garrincha, a maioria das coisas, dos nossos patrimônios históricos, turísticos, são um pouco esquecidos, né? Mas agora, a gente, como eu disse para você no princípio aqui dessa entrevista, a gente pretende realmente, Vinícius, restaurar, trazer de volta toda essa dignidade que Magé precisa. E esses vultos não serão esquecidos. Com certeza, o Mané Garrincha é o nosso maior herói. Como é que foi a sua convivência com o Garrincha? O senhor trabalha aqui há quanto tempo? Uma média de 50 anos. 50 anos. Costurou muito a chuteira do Garrincha? Bastante. Bastante? Chuteira, fiz sapato para ele. Que a sapataria era do irmão dele, antes. Depois passou para mim. Legal. E como é que era essa convivência entre vocês dois? Era muito bom, né? Claro, a gente sempre se encontrava aqui no botequim ao lado. Aqui também tinha outro botequim, quer dizer, então tinha sempre uma conversa boa, sempre. Todo final de semana, toda partida que tinha, ele vinha sempre aqui, antes da partida e depois da partida. A última partida boa foi quando ele falou que o Botafogo ia ganhar. A turma que é flamenguista, né? Só vou fazer 3 gols. Bater e valer. 3 gols. Isso, certo. E foi só quando eu vi a primeira partida de futebol, aqui no campo. O Botafogo veio aqui jogar contra o Pau Grande.
Essa aí é a única vez que eu vi também jogar bola. Eu nunca assisti no Maracanã, ele jogando bola. Todos os palmeirenses sentem, né? Eu não sou palmeirense não, mas era um grande jogador. Entendeu? E era caçador também. Ele era caçador? Gostava muito de matar passarinho. Certo. Eu gostava de bola e de passarinho. Bom, o resto eu vou falando. Pode falar. De mulher também, muito. Gostava de mulher? Bastante, né? Estamos aqui na igreja de Santana, em Pau Grande, que data de construção de 1818, e uma igreja muito curiosa, a única igreja no município de Magé que tem seu estilo arquitetônico, o neogótico, com colunas dóricas, como vemos aqui, uma das catedrais, modelos de catedral das grandes igrejas da Europa. Não é? E a grande curiosidade dessa igreja é que aqui foi batizado Manuel Francisco dos Santos, o nosso herói magéense Mané Garrincha. Então ali ao lado, nós vamos ali nos dirigir ao lado agora para conhecermos ali a pia batismal de mármore de Leós português, no qual ele foi batizado. Chegamos aqui agora, como eu disse a vocês anteriormente, na pia batismal de mármore de Leós português, no qual o nosso grande herói magéense, rei do futebol, Mané Garrincha, foi batizado aproximadamente no ano de 1933, que foi o ano do seu nascimento, e aqui ele foi batizado se tornando filho de Deus na fé católica apostólica romana. Então, nessa mesma igreja aqui de Santana de Pau Grande, houve uma grande comoção no ano de 1983. Foi a perda do nosso grande herói magéense, do qual, nesse santuário dedicado a Santana, né, que era também sua devoção, ele foi velado. Então foi uma comoção geral da história da cidade de Magé. Nós perdemos nosso grande herói, não digo só na cidade de Magé, em todo o Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, porque ele era querido em toda parte, pela sua história, pelo seu talento, pelo legado que deixou e as saudades que deixou no coração de cada um de nós, no Brasil e no mundo inteiro. Mané Garrincha, esse nome fez história e continua fazendo ainda. Garrincha faleceu em janeiro de 1983, aos 49 anos, vítima de cirrose hepática. Em sua lápide está escrito: aqui descansa aquele que foi a alegria do povo. Durante o percurso até o cemitério aqui de Raiz da Serra, as passarelas da Avenida Brasil ficavam cheias, tudo para acompanhar e dar o último a Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. Conheci o Garrincha porque ele jogou na minha cidade, que é Criciúma, e eu tive a honra de vê-lo jogar. Sim. E hoje o senhor resolveu vir aqui também fazer uma visita? Isso é um sonho antigo, um desejo antigo de reverenciar, a não ter sido o maior jogador do mundo, mas foi com certeza o mais espetacular deles. Mesmo após 30 anos de sua morte, aquele que foi a alegria do povo, com vários dribles e vitórias no futebol, aguarda por um memorial que seja digno de sua homenagem. Garrincha está com gestos mortais depositados aqui, nesse mausoléu, que precisa ser valorizado, para assim valorizar também a história do futebol, a história do município de Magé. Não ter sido o maior jogador do mundo, mas foi com certeza o mais espetacular deles.